Quando girei a chave na fechadura da casa da minha filha, naquela terça-feira de manhã, eu não fazia ideia que os próximos 20 minutos iam destruir tudo o que eu achava que sabia sobre a vida dela. A porta se abriu. Eram 10h15 da manhã. Emily tinha viajado para São Paulo na noite anterior. Viagem de trabalho. 3 dias fora. Subi os 3 degraus da entrada, pisando devagar no mármore cinza. Foi quando ouvi um barulho vindo do segundo andar. Vozes, risadas. Meu coração disparou. Cada passo que dei naquela escada parecia durar uma eternidade. Cheguei ao corredor. A porta do quarto principal estava entreaberta. E o que eu vi quando olhei para dentro daquele quarto me fez sentir como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Mas isso foi só o começo. Porque 20 minutos depois, quando ele saiu correndo daquela casa e eu fiquei sozinha, eu abri o armário dele. E o que encontrei lá dentro, escondido entre caixas e roupas, foi algo tão perturbador que me fez entender tudo. Tudo o que tinha acontecido nos últimos 3 anos. Todas as vezes que Cláudio tinha me impedido de visitar minha filha. Todos os telefonemas cortados. Todas as desculpas esfarrapadas. E a pior parte? Quando confrontei Emily com o que descobri, ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e sussurrou algo que até hoje ecoa na minha cabeça. Mas essa parte eu te conto mais para frente. Porque o que aconteceu depois dessa descoberta foi uma guerra, e eu não ia deixar aquele homem destruir minha filha. Você já sentiu aquele aperto no peito quando descobre que alguém que você confiava estava escondendo algo terrível? Já teve aquele momento em que tudo faz sentido de repente, e você percebe que os sinais sempre estiveram ali, mas você não queria acreditar? Se você quer saber o que exatamente eu encontrei naquela casa, o que Cláudio estava escondendo da minha filha, e como uma mãe costureira de 63 anos conseguiu virar o jogo contra um homem que achava que podia controlar tudo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história tem reviravoltas que você não vai acreditar que aconteceram de verdade. E eu te prometo, o final vai te deixar de boca aberta. Mas primeiro, você precisa entender como tudo começou. Meu nome é Ana Cláudia. Tenho 63 anos e moro em Curitiba. Passei a maior parte da minha vida trabalhando como costureira, fazendo roupas sob medida para sustentar minha família. Fiquei viúva há 15 anos, quando minha única filha, Emily, tinha apenas 18 anos. Meu marido Roberto sofreu um infarto fulminante enquanto dirigia, voltando do trabalho. Foi no dia 23 de março de 2010, uma quinta-feira à tarde. Emily tinha acabado de passar no vestibular para administração na Universidade Federal. Lembro que ela chegou em casa correndo, com o resultado na mão, gritando de felicidade. 3 horas depois, recebemos a ligação do hospital. Roberto tinha morrido antes mesmo de chegar ao pronto-socorro. Tinha 51 anos. Ficamos sozinhas, eu e Emily. Eu tinha 48 anos. Poderia ter desmoronado. Poderia ter me entregado à dor. Mas olhei para minha filha, para aqueles olhos castanhos, cheios de medo e confusão, e soube que não podia fraquejar. Ela precisava de mim. Então trabalhei. Trabalhei como nunca tinha trabalhado na vida. Minha máquina de costura, Singer, rodava das 6 da manhã até meia-noite. Vestidos de festa, ternos, uniformes escolares, roupas de batizado, concertos. Tudo que aparecia, eu aceitava. Emily me ajudava nos finais de semana, passando roupas, entregando encomendas, atendendo clientes. Foi assim que ela conseguiu se formar 4 anos depois, em 2014. Formatura linda. Eu costurei o vestido dela. Azul marinho, tomara que caia, com pedrarias que apliquei uma por uma. Chorei durante a cerimônia inteira. Minha filha, formada. Contra todas as probabilidades. Emily arrumou emprego 6 meses depois, como assistente de eventos em uma empresa de marketing. Começou ganhando R$ 2.500. Pouco, mas era o começo. Ela era esforçada, dedicada, chegava cedo, saía tarde. Em 2 anos virou coordenadora. Salário de R$ 5.800. Eu estava tão orgulhosa. Foi nessa época, em 2017, que ela conheceu Cláudio.
Ela conheceu Cláudio em um evento corporativo que a empresa dela organizou para uma loja de eletrônicos. Ele era gerente de vendas, 32 anos na época, alto, 1,85 m, cabelo preto sempre penteado com gel, barba bem feita, dentes brancos de quem fazia clareamento. Usava camisas sociais bem passadas e sapatos de couro italiano. Tinha aquele jeito confiante de homem que sabe vender. E vendeu muito bem a imagem dele para minha filha. Emily chegou em casa naquele sábado à noite com os olhos brilhando. Mãe, conheci um homem incrível hoje. Ele é diferente de todos que já conheci. Sentamos na mesa da cozinha, tomando o chá de camomila que eu tinha acabado de fazer. Ela me contou como Cláudio tinha puxado conversa durante o evento, como ele a fez rir, como pediu o número dela e disse que queria conhecê-la melhor. Ele é educado, mãe. Tem um emprego estável. É responsável. Eu sorri. Queria que minha filha fosse feliz. Queria que ela encontrasse alguém bom. Alguém que a valorizasse. O primeiro encontro foi uma semana depois. Jantar em um restaurante italiano no centro. Emily voltou encantada. Os encontros se tornaram frequentes. 2 vezes por semana. Depois, 3. Depois, quase todos os dias. Conheci Cláudio 2 meses depois, em um domingo de almoço na minha casa. Ele chegou às 11h30 da manhã, pontual, trazendo uma garrafa de vinho tinto e bombons. Dona Ana Cláudia, é um prazer conhecer a mãe da Emily. Ela fala tanto da senhora. Sorriso largo, aperto de mão firme, olhos que me encaravam direto. Durante o almoço, ele elogiou minha comida, perguntou sobre meu trabalho como costureira, disse que admirava mulheres fortes que criavam filhos sozinhas. Tudo certinho, tudo no lugar. Mas houve um único momento em que senti algo estranho. Emily estava servindo a sobremesa quando o celular dela tocou. Era uma amiga. Ela atendeu rindo, conversando por alguns segundos. Cláudio ficou olhando para ela com uma expressão que não consegui decifrar. Não era raiva. Era algo mais sutil. Controle, como se estivesse registrando mentalmente aquilo. Quando Emily desligou, ele disse baixinho, mas eu ouvi. Você podia ter deixado para atender depois, amor. Estamos almoçando. Ela riu sem graça. Desculpa, foi só um segundo. Ele sorriu de novo. Tudo bem, só acho que devemos valorizar nosso tempo juntos. Emily concordou com a cabeça. E eu engoli aquele incômodo que senti. Achei que estava sendo exagerada. Achei que era só ciúme de mãe. Eles namoraram por 1 ano. Cláudio era presente. Buscava a Emily no trabalho, levava flores, planejava viagens de fim de semana. Eu via minha filha feliz, e isso me bastava. Mas aos poucos, sem perceber, Emily começou a vir menos à minha casa. Antes ela vinha toda quarta-feira jantar comigo. Era nossa tradição desde que Roberto morreu. Quarta-feira à noite, só nós duas, conversando sobre a semana, assistindo novela, comendo pipoca. Mas depois que Cláudio apareceu, as quartas-feiras começaram a falhar. Mãe, hoje não vai dar. Cláudio planejou uma coisa para nós. Mãe, estou cansada, vou ficar em casa. Mãe, Cláudio não está se sentindo bem. Vou fazer companhia para ele. Eu entendia. Ela estava apaixonada. Era normal. Mas sentia falta. Ligava para ela com mais frequência. Às vezes Cláudio atendia. Dona Ana, Emília está no banho. Depois ela te liga. Ela nunca ligava de volta. Quando questionava, ela dizia que tinha esquecido, que estava cansada, que trabalhou demais. Em novembro de 2018, um ano depois que começaram a namorar, Cláudio pediu Emília em casamento. Jantar romântico em um restaurante chique. Anel de ouro branco com 3 pequenos diamantes. Custou R$7.500, segundo ele fez questão de mencionar quando me mostrou. Emily estava radiante. Mãe, vou me casar. Eu abracei minha filha, feliz por ela, mas com um nó na garganta que não conseguia explicar. Marcaram o casamento para junho de 2021. 2 anos e meio de noivado. Cláudio disse que queria juntar dinheiro para dar uma festa digna para Emily. Achei bonito. Achei responsável. Mas durante o noivado, as coisas começaram a mudar de verdade. Emily parou de ir à minha casa completamente.
Quando eu ia visitá-la no apartamento que ela dividia com uma amiga, Cláudio estava sempre lá, sempre presente, sempre solícito, mas sempre criando situações para que eu não ficasse muito tempo. Dona Ana, desculpa, mas eu e a Emily temos um compromisso daqui a 1 hora. Dona Ana, a gente está meio ocupado hoje, organizando umas coisas. Tentei falar com Emily sobre isso. Filha, sinto que a gente não se vê mais como antes. Ela suspirou. Mãe, é que estou com muito trabalho e planejando o casamento e Cláudio também precisa de atenção. Mas e nossas quartas-feiras? Mãe, eu não tenho mais 15 anos. Preciso construir minha vida com meu futuro marido. Doeu, mas engoli. Achei que era normal. Achei que toda mãe passava por isso quando a filha se casava. O casamento foi lindo. 15 de junho de 2021. Salão de festas do Clube Curitibano. 150 convidados. Buffet completo que custou R$18.000. Decoração branca e rosa que custou R$8.000. Fotógrafo e videomaker, R$6.000. Eu paguei tudo. R$32.000 no total. Dinheiro que eu tinha conseguido vendendo um terreno pequeno que Roberto tinha deixado no interior, em Castro. Cláudio agradeceu com lágrimas nos olhos na frente de todos. Dona Ana Cláudia, a senhora é uma mãe incrível. Obrigado por realizar o sonho da Emily. Emily estava deslumbrante. Vestido que eu mesma costurei. 3 meses de trabalho. Cetim branco com cauda de 2 metros. Bordados à mão com pedrarias importadas. Cada ponto feito com amor. Ela desceu aquele corredor do meu braço e eu estava chorando tanto que mal conseguia enxergar. Minha filha, meu único tesouro, se casando, entregando ela para outro homem. Rezei para que Cláudio a fizesse feliz. Rezei para que ele a amasse como ela merecia. Foram para a lua de mel em Florianópolis. 10 dias. Voltaram bronzeados, sorrindo, postando fotos nas redes sociais. Alugaram uma casa no bairro Jardim das Flores. 3 quartos, 2 banheiros, garagem, quintal pequeno. R$2.200 de aluguel. Cláudio ganhou R$8.000 como gerente. Emily ganhava 5.800. Tinham condições de viver bem. Ajudei com alguns móveis. Comprei a cama de casal deles. R$3.500. Colchão ortopédico, cabeceira estofada em veludo cinza. Para vocês começarem bem, eu disse quando entreguei. Emily me abraçou forte. Cláudio agradeceu com aquele sorriso largo dele. Pensei que finalmente as coisas iam melhorar. Que agora que estavam casados, eu poderia visitar mais, participar da vida deles. Mas foi exatamente o contrário. 2 semanas depois do casamento, liguei para Emily. Filha, posso ir aí no sábado almoçar com vocês? Faço aquela lasanha que você adora. Silêncio do outro lado. Mãe, olha, é que sábado Cláudio vai receber uns amigos aqui. Vai estar cheio, deixa para outro dia. Então, domingo? Domingo a gente vai na casa da mãe dele, mãe. Ela fez questão. Senti uma pontada. A mãe dele. Cláudio tinha mãe, Marta, e um pai, Osvaldo. Conheci os 2 no casamento. Marta era uma mulher alta, magra, cabelo loiro oxigenado, unhas longas pintadas de vermelho. Mal falou comigo. Osvaldo foi mais educado. Mas percebi que eram pessoas de muito dinheiro. Roupa de marca, joias. Falavam de viagens para o exterior como quem fala de ir ao supermercado. Tudo bem, filha. Qualquer dia, então. Desliguei. Fiquei sentada na minha sala vazia, olhando para o telefone. Tentei visitar de surpresa numa quarta-feira à tarde. Toquei a campainha. Cláudio abriu a porta. Cara de surpresa. Não, cara de aborrecimento. Dona Ana, não sabia que ia vir. Passei aqui perto. Trouxe um bolo para vocês. Ele não abriu a porta completamente. Ficou na frente, bloqueando a entrada. Que legal, mas é que Emily não está. Está no trabalho ainda. Posso esperar. É que eu estava saindo agora, tenho uma reunião. Peguei o bolo de volta. Tudo bem, Cláudio. Depois eu volto. Ele sorriu. Melhor ligar antes, Dona Ana, para não vir à toa. Fechou a porta. Fiquei ali, parada na calçada, segurando aquele bolo de cenoura que eu tinha feito com tanto carinho, sentindo uma humilhação queimar no meu peito. Liguei para Emily à noite. Filha, passei aí hoje. O Cláudio disse que você estava no trabalho.
Estava mesmo, mãe. Ele disse que tinha reunião e não me deixou entrar. Mãe, ele tinha reunião mesmo. Você devia ter ligado antes. Mas, filha... Mãe, eu preciso desligar. Estou cansada. Ela desligou. Fiquei olhando para o telefone, tentando entender o que estava acontecendo. Por que minha filha estava tão distante? Por que Cláudio sempre tinha uma desculpa para me impedir de vê-la? As semanas foram passando e cada tentativa minha de ver Emile era bloqueada. Ligava, Cláudio atendia. Dona Ana, Emile está ocupada. Dona Ana, hoje não dá. Dona Ana, estamos com compromisso. Quando finalmente conseguia falar com ela, era sempre corrido, sempre com pressa, sempre com Cláudio por perto. Eu ouvia a voz dele ao fundo. Eu sentia que ele estava controlando cada palavra que ela dizia. Tentei marcar um almoço só nós duas, num sábado de outubro de 2021, 4 meses depois do casamento. Mãe, não posso. Cláudio não gosta que eu saia sem ele. Gelei. Como assim não gosta? É que ele fica sozinho, mãe. Ele quer passar o tempo comigo. Mas, filha, é só um almoço, 2 horas. Mãe, por favor, não complica. Eu vou tentar marcar outro dia. Nunca marcou. Natal de 2021 chegou. Liguei para combinar. Filha, vamos fazer o Natal aqui em casa? Como sempre fizemos. Mãe, esse ano vamos passar na casa dos pais do Cláudio. A Marta já organizou tudo. E eu? Você pode vir, mãe. Vir aonde? Na casa deles, em Curitiba mesmo, no Batel. Um apartamento enorme. Fui, porque queria ver minha filha. Porque era Natal. Cheguei às 7 da noite no dia 24. Apartamento de 4 andares em um prédio chique. Porteiro uniformizado. Elevador espelhado. Toquei a campainha. Marta abriu. Ana Cláudia, entre. Sala enorme. Árvore de Natal de 3 metros. Mesa posta com toalha de linho branco. 20 pessoas. Família toda de Cláudio. Primos, tios, avós. Todos bem vestidos. Todos me olhando como se eu fosse uma intrusa. Sentei num canto. Emile veio me cumprimentar rapidamente. Oi, mãe. Está tudo bem? Está, filha. Ela voltou para o lado de Cláudio. A noite inteira ele não saiu do lado dela. Mão na cintura dela. Falando por ela. Respondendo perguntas que faziam para ela. Eu tentei puxar conversa. Tentei me aproximar. Mas era como se houvesse uma parede invisível me separando da minha filha. Meia-noite chegou. Abraços. Presentes. Eu dei para Emile um conjunto de toalhas bordadas que levei 3 semanas costurando. Ela abriu, agradeceu sem olhar nos olhos, deixou de lado. Cláudio me deu um abraço rápido. Obrigado, dona Ana. Fui embora às 2 da manhã, sozinha, no táxi chorando em silêncio. Algo estava muito errado. 2022 começou e eu mal via minha filha. Ligações sempre curtas, sempre com desculpas, sempre com Cláudio por perto. Tentei confrontar de novo. Emile, o que está acontecendo? Por que você está tão distante? Mãe, está tudo bem. É só que estou ocupada. Ocupada ou sendo impedida de me ver? Silêncio. Mãe, não começa com isso. Com o quê? Com me preocupar com você? Mãe, Cláudio cuida de mim. Ele me ama. Você precisa aceitar que minha vida mudou. Mas isso não significa que você tem que me abandonar. Eu não estou te abandonando. Você que está sendo dramática. Ela desligou. Fiquei ali, com o telefone na mão, sentindo o meu mundo desmoronar. Minha única filha, minha única família, estava me perdendo, e eu não sabia como salvá-la. Fevereiro de 2022. Aniversário de Emily, 25 anos. Liguei. Filha, feliz aniversário. Posso levar seu presente aí? Mãe, obrigada, mas hoje vou jantar fora com Cláudio. Ele reservou um restaurante. Posso passar mais cedo, então? De tarde? Pausa. Vozes abafadas. Cláudio falando algo. Mãe, hoje não vai dar. A gente está saindo cedo. Deixa para outro dia. Emile, é seu aniversário. Sou sua mãe. Mãe, eu preciso ir. Beijo. Desligo. Sentei no sofá e chorei até não ter mais lágrimas. Tinha perdido meu marido. Agora estava perdendo minha filha. E o pior era que ela estava viva, a 20 minutos da minha casa, mas completamente inalcançável. Completamente controlada por aquele homem que eu entreguei ela, confiando que ia cuidar bem dela.
Em maio de 2022, quase um ano depois do casamento, tentei mais uma vez. Dia das Mães. Liguei. Cláudio atendeu. Dona Ana? Cláudio, queria falar com a Emílie. É Dia das Mães. Pois é, Dona Ana. Justamente por isso a gente vai estar ocupado hoje. Vamos na casa da minha mãe. Marta fez questão de ter a Emílie lá. E eu? A senhora pode vir também se quiser. Minha voz tremeu. Cláudio, eu sou a mãe dela. Eu sei, Dona Ana, mas Marta também é uma figura materna para ela agora. É família. Família. Ele estava substituindo, estava apagando. Desliguei sem responder. Fiquei o Dia das Mães inteiro sozinha na minha casa, olhando para fotos antigas de Emílie criança, lembrando de todos os dias das mães que passamos juntas, só nós duas, e sentindo um buraco no peito que nada preenchia. Mas o que me quebrou de verdade foi em setembro de 2022. Passei em frente à casa deles, sem querer, voltando de uma entrega de costura que fiz no bairro vizinho. Vi o carro de Cláudio parado na garagem. Eram 3 da tarde de um sábado. Decidi tocar a campainha. Precisava ver minha filha. Precisava ter certeza que ela estava bem. Toquei, esperei. Nada. Toquei de novo. Ouvi passos. A porta se abriu. Cláudio, sem camisa, bermuda de moletom, cabelo bagunçado. Dona Ana, o que faz aqui? Vim ver a Emílie. Ele não abriu a porta. Ficou bloqueando. Ela está dormindo. Dormindo? 3 da tarde? Está com dor de cabeça. Tomou remédio. Então deixei eu entrar ver como ela está. Dona Ana, com todo o respeito, mas a senhora não pode ficar aparecendo aqui sem avisar. Emílie precisa de descanso. Eu sou a mãe dela, Cláudio. A voz dele ficou mais dura. E eu sou o marido, e estou te pedindo, por favor, vá embora. Quando ela estiver melhor, ela te liga. Cláudio, Dona Ana, vá, embora. Ele fechou a porta na minha cara. Fiquei ali, parada, tremendo de raiva e medo. Raiva dele, medo pelo que estava acontecendo com minha filha. Fui para casa. Liguei para Emílie 15 vezes naquela tarde. Ela não atendeu. Cláudio também não. À noite, às 10h30, meu telefone tocou. Emílie. Mãe, para de ligar. Filha, estou preocupada. Fui aí hoje e... Eu sei. Cláudio me contou. Mãe, você não pode ficar aparecendo assim. Emílie, ele não me deixou nem ver você. Porque eu estava dormindo. Filha, escuta o que você está dizendo. Ele está te isolando de mim. Chega, mãe. Chega. Eu estou cansada disso. Cansada de você implicando com meu marido. Cansada de você tentando controlar minha vida. Eu não estou tentando controlar nada. Estou tentando te proteger. Me proteger de quê? Do homem que me ama? Do homem que cuida de mim? Você não aceita que eu sou feliz. Você não está feliz, Emílie. Olha para você. Quando foi a última vez que saiu com suas amigas? Quando foi a última vez que veio aqui em casa? Quando foi a última vez que conversou comigo sem ele por perto? Silêncio longo. Depois, em voz baixa, quase um sussurro. Mãe, me deixa em paz. Ela desligou. E não atendeu mais nenhuma ligação minha por 2 meses. Novembro de 2022. 1 ano e 5 meses de casamento. Tentei de novo. Mensagem no WhatsApp. Filha, sinto saudades. Só quero saber se está bem. Visualizou. Não respondeu. Outra mensagem. Emílie, por favor, fala comigo. Visualizou. Não respondeu. Liguei. Caixa postal. De novo. Caixa postal. De novo. Caixa postal. Até que, numa sexta-feira à noite, ela respondeu. Mãe, estou bem. Só ocupada. Trabalho muito. Cláudio também. A gente está tentando juntar dinheiro para comprar nossa casa própria. Preciso focar nisso. Te amo. Mas preciso de espaço. Espaço. Ela estava me pedindo espaço. Minha filha, que dormiu no meu colo até os 10 anos, que me contava todos os segredos, que ria comigo vendo filme ruim na TV, estava me pedindo espaço. E eu sabia, no fundo da minha alma, que não eram palavras dela. Era ele, colocando essas ideias na cabeça dela, afastando ela de mim, controlando cada movimento, cada palavra, cada pensamento. Mas eu não tinha provas, não tinha como mostrar para ela o que eu estava vendo.
Então engoli mais uma vez aquela dor e decidi dar o espaço que ela pediu. Mesmo que me matasse por dentro. Dezembro de 2022. Natal de novo. Nem liguei. Esperava que ela ligasse. Não ligou. Passei o Natal sozinha, comendo a ceia que fiz para mim mesma, assistindo televisão, chorando. Janeiro de 2023. Ano novo. Sozinha de novo. Fevereiro. Aniversário de Emily. 26 anos. Mandei mensagem. Feliz aniversário, minha filha. Te amo muito. Ela respondeu 3 dias depois. Obrigada, mãe. 3 palavras. Depois de 26 anos de amor, sacrifício, luta. 3 palavras. Foi quando decidi que precisava fazer algo. Não podia continuar assim. Não podia perder minha filha sem lutar. Mas o que eu não sabia ainda era que a verdade era muito pior do que eu imaginava. E que descobriria tudo em uma terça-feira de novembro de 2023, quando finalmente tive coragem de entrar naquela casa sem ser convidada. Porque em outubro de 2023, 2 semanas antes daquela terça-feira que mudou tudo, aconteceu algo. Encontrei Débora, uma antiga colega de faculdade de Emily, no supermercado. Ana Cláudia, quanto tempo! Conversamos. Café rápido na lanchonete ali perto. E foi Débora quem soltou, sem nem perceber o peso das palavras. Sabe que encontrei a Emily outro dia e achei ela estranha? Magra demais, olheiras. Disse que estava trabalhando muito. Mas sabe o que é estranho? Ela disse que você tinha mudado para o interior e por isso não se viam mais. Meu sangue gelou. Eu não mudei para interior nenhum. Débora franziu a testa. Sério? Mas ela disse que você tinha vendido a casa aqui e ido morar em Castro, perto do terreno que tinha lá. Débora, eu moro na mesma casa de sempre. Emily sabe disso. Silêncio. Débora entendeu. Olhos arregalados. Ana, o marido dela, Cláudio. Ele tá isolando ela, né? Está. E eu não sei o que fazer. Débora pegou minha mão. Você precisa descobrir o que está acontecendo naquela casa. Porque a Emily que eu vi não é a menina que eu conhecia na faculdade. Fui para casa com aquelas palavras ecoando na cabeça. Preciso descobrir o que está acontecendo naquela casa. Como? Ela não me atendia. Ele não me deixava entrar. Eles tinham construído um muro entre nós. E então, numa segunda-feira à noite, 3 semanas depois daquela conversa com Débora, recebi uma mensagem de Emily. Mãe, vou viajar para São Paulo amanhã. Trabalho. 3 dias. Só avisando para você não se preocupar se não conseguir falar comigo. Olhei para aquela mensagem. Li. Reli. E foi quando a ideia surgiu. Louca. Desesperada. Mas necessária. Eu tinha a chave. A chave sobressalente que Emily me deu 2 anos atrás e Cláudio não sabia que existia. Se ela ia viajar. Se ia ficar 3 dias fora. Eu poderia entrar naquela casa. Ver com meus próprios olhos. Descobrir o que estava acontecendo. Descobrir por que minha filha estava sendo afastada de mim. Por que ela estava mentindo para as amigas. Por que ela estava tão diferente. Meu coração bateu acelerado só de pensar. Era invasão de privacidade? Era. Mas era minha filha. E eu tinha certeza absoluta que algo estava muito, muito errado. Então decidi. Terça-feira, 10 da manhã, ia entrar naquela casa. Ia descobrir a verdade. Mesmo que doesse. Mesmo que destruísse tudo. E foi exatamente o que aconteceu. Terça-feira, 5 de novembro de 2023. Acordei às 6 da manhã com o estômago embrulhado. Não consegui comer nada. Só tomei café preto, olhando pela janela da cozinha, esperando dar a hora. Emily tinha viajado na noite anterior. Voo das 8. Chegaria em São Paulo às 9h30. Evento o dia inteiro. Hotel. Voltaria só quinta-feira à noite. Cláudio trabalhava até às 6 da tarde. Ou pelo menos era o que ele dizia. Peguei a chave sobressalente da gaveta onde guardava. Pequena, dourada, com uma etiqueta azul que Emily tinha colado escrito casa. Pesei ela na minha mão. Aquela chave era meu único acesso à verdade. Saí de casa às 9h30. Peguei o ônibus. 25 minutos de viagem.
Desci 2 pontos antes da casa deles, para ninguém me ver. Caminhei devagar pela calçada, coração batendo tão forte que sentia nas têmporas. Cheguei em frente à casa, portão verde musgo, número 342 na placa de cerâmica. Jardim com grama aparada. 2 palmeiras pequenas dos lados. Empurrei o portão, rangido baixo. Caminhei pelos 3 metros de calçada até a porta de madeira escura. Eram 10h15 da manhã. Respirei fundo, coloquei a chave na fechadura, girei. Clique. A porta destravou. Empurrei devagar. O silêncio da casa me recebeu. Ar-condicionado ligado. Cheiro de café, de perfume masculino, de algo mais. Algo doce, feminino, que não era o perfume de Emily. Entrei. Fechei a porta atrás de mim, sem fazer barulho. Sala à esquerda. Sofá cinza, TV grande na parede. Tudo limpo, tudo organizado. Subi os 3 degraus que davam para o 2º andar. Cada passo cuidadoso. Cada tábua de madeira rangendo baixinho sob meu peso. Foi quando ouvi um gemido, baixo, vindo do quarto principal. Gelei no meio da escada. Ouvi de novo. Depois uma risada. Feminina. Aguda. Não era Emily. Meu corpo inteiro tremeu. Subi mais 2 degraus. O corredor. Porta do quarto entreaberta. Luz do sol entrando pela janela. E então ouvi a voz dele. Vem aqui, gostosa. Ela só volta quinta-feira. Temos a casa toda para nós. Ninguém vai saber. Minha bolsa escorregou do ombro. Bateu no chão. Baque seco. Silêncio súbito lá dentro. Passos apressados. A porta se abriu completamente. E eu vi. Cláudio. Sem camisa. Só de cueca boxer preta. Cabelo bagunçado. Olhos arregalados. E atrás dele, na cama que eu tinha dado de presente para minha filha, nos lençóis que Emily tinha escolhido, uma mulher. Loira. Cabelos curtos na altura do queixo. Devia ter uns 30 anos. Pele bronzeada. Coberta só pelo edredom branco, segurando contra o peito nu. Olhos verdes me encarando com a boca aberta. A cama estava desfeita. Roupa espalhada pelo chão. Calcinha vermelha de renda jogada perto do criado mudo. Sutiã preto pendurado na maçaneta da porta do closet. Copo de vinho na mesinha de cabeceira. 2 copos. Garrafa pela metade. Cláudio ficou branco. Depois vermelho. Ana Cláudia! O que a senhora está fazendo aqui? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. O que eu estou fazendo? Na casa da minha filha? Ele deu um passo à frente. A senhora não pode entrar aqui sem ser convidada. Isso é invasão. Invasão é você trazer essa vagabunda para a cama da minha filha. A mulher se levantou de um pulo, puxando o edredom, tropeçando nas próprias pernas. Eu vou embora. Eu vou embora. Ela começou a pegar as roupas do chão desesperada, se vestindo rápido. Calça jeans, blusa branca, mãos tremendo. Cláudio se virou para ela. Tatiane, calma. Tatiane. Tinha até nome. Ele tinha trazido a amante para dentro da casa da minha filha. Para a cama da minha filha. E eu estava ali, vendo aquilo, sentindo uma mistura de nojo, raiva e alívio. Alívio porque agora eu tinha certeza. Certeza que não era loucura minha. Certeza que algo estava podre naquela casa. Tatiane terminou de se vestir, pegou a bolsa que estava jogada numa poltrona no canto do quarto, passou por mim correndo, desceu a escada e segundos depois ouvi a porta da frente bater. Ficamos só eu e ele. Cláudio me encarando. Eu encarando de volta. Dona Ana, não. Você não vai falar nada agora. Você vai me escutar. Entrei no quarto. Ele recuou. Peguei a calcinha vermelha do chão. Joguei na cara dele. Quanto tempo? Quanto tempo você traz mulher aqui? Eu posso explicar. Quanto tempo? Ele desviou o olhar. Ana Cláudia, a senhora não entende. Não entendo? Não entendo que você está traindo minha filha na casa dela, na cama dela, enquanto ela está trabalhando? A Emily não me dá atenção. Ela só pensa em trabalho. Eu sou homem. Eu tenho necessidades. Dei um passo à frente. Olhei nos olhos dele. E por isso você tinha que me afastar dela também? Para poder fazer isso sem ninguém descobrir? Ele abriu a boca. Fechou. Ficou sem resposta. E foi naquele momento que eu vi.
o closet, a porta entreaberta e uma caixa. Caixa de sapato em cima da prateleira mais alta, meio escondida atrás de outras caixas. Algo me puxou para lá. Instinto, intuição. Fui até o closet. Cláudio veio atrás. Ana Cláudia, o que a senhora vai fazer? Cala a boca. Peguei uma cadeira. Subi. Alcancei a caixa. Desci. Abri. E o que tinha dentro fez meu sangue ferver. Fotos. Dezenas de fotos. De Cláudio com Tatiane. Em restaurantes, em motéis, dentro daquele quarto, na sala daquela casa, todas com data. A mais antiga era de março de 2022, 1 ano e meio atrás, 6 meses depois do casamento. Continuei mexendo. Papéis, conversas impressas, WhatsApp, dele com Tatiane. Minha mulher viajou, vem aqui. Ela tá trabalhando até tarde, aproveita. Amo você, não aguento mais fingir com ela. Mais papéis, extratos bancários, conta que eu não conhecia, no nome dele, movimentações, saques de R$ 1.000, 2.000, 3.000, sempre na mesma semana que Emily recebia o salário. Mais no fundo da caixa, um caderno, abri, anotações, com a letra dele, plano, afastar Emily da mãe para ter mais liberdade. A velha é muito grudenta, Emily obedece tudo que eu falo. Fácil de manipular. Li aquilo 3 vezes. Plano. Ele tinha um plano. Afastar minha filha de mim era parte de um plano. Convencer Emily que a mãe dela é tóxica, que quer controlar ela, que está com ciúmes do nosso casamento. Assim ela vai se afastar sozinha. Mais anotações. Tatiane quer que eu peça divórcio. Mas ainda não. Emily ganha bem. Preciso dela pagando as contas enquanto eu e Tatiane juntamos dinheiro. Minha mão tremia tanto que quase deixei o caderno cair. Olhei para Cláudio. Ele estava pálido, olhos fixos naquele caderno. Você planejou tudo isso? Minha voz saiu como um sussurro rouco. Ele não respondeu. Continuei lendo. A casa vai ficar em nome de Emily, porque o crédito dela é melhor que o meu. Depois do divórcio, vou brigar pela metade. Até lá, ela paga tudo sozinha enquanto eu guardo o meu dinheiro. Ele estava usando minha filha. Financeiramente. Emocionalmente. Estava destruindo a vida dela enquanto planejava abandoná-la e ainda ficar com metade de tudo. E tinha me afastado dela justamente para que eu não descobrisse. Para que ela não tivesse ninguém para abrir os olhos dela. Fechei o caderno. Peguei a caixa inteira. Todas as fotos. Todos os papéis. Todas as provas. Você vai pagar por isso. Cláudio deu um passo à frente. Voz ameaçadora. A senhora não vai falar nada para Emily. Não vou? Não vai. Porque se falar, eu conto para ela que a senhora invadiu a casa. Que a senhora é louca. Que a senhora está tentando destruir o casamento dela. E ela vai acreditar em mim, não em você. Olhei para ele. Para aquele homem que eu tinha recebido na minha casa, que eu tinha abraçado, que eu tinha confiado com a vida da minha filha. Você realmente acha que é esperto, né? Ele sorriu. Sorriso arrogante, confiante. Eu sei que sou. E sei que a senhora não tem poder nenhum aqui. Agora pega suas coisas e sai da minha casa antes que eu chame a polícia. Segurei a caixa firme contra o peito. Essa casa não é sua. É da minha filha. E você vai sair dela. Hoje. Eu não vou a lugar nenhum. E a senhora também não vai contar nada, porque Emily me ama. Ela acredita em mim. E você? Você é só uma mãe amargurada que não aceita que a filha cresceu. Virei as costas. Comecei a andar. Ele gritou atrás de mim. Onde a senhora pensa que vai com isso? Para um advogado. Desci a escada. Ele desceu atrás. Volta aqui. Isso é meu. Não é. É prova, e vai ser usado contra você. Cheguei na porta. Ele agarrou meu braço, forte, apertou. Solta essa caixa. Olhei para a mão dele no meu braço, depois para os olhos dele. Tira a mão de mim. Não até você. Tira a mão, berrei. Tão alto que até ele se assustou. Soltou. Respiração pesada. Eu tremia inteira, mas não de medo. De raiva. Você colocou a mão em mim. Agora é agressão também. Saí, porta aberta.
Sol batendo no rosto. Desci os degraus, atravessei o jardim, passei pelo portão. Escutei ele gritando atrás. Vai se arrepender, vai ver o que eu vou fazer. Não olhei para trás. Caminhei até o ponto de ônibus. Sentei. Caixa no colo, mãos ainda tremendo. Coração disparado, mais determinada do que nunca na minha vida. Minha filha ia saber a verdade, mesmo que doesse, mesmo que me odiasse, mesmo que nunca mais falasse comigo. Ela ia saber quem era o homem com quem tinha se casado. Cheguei em casa, 1 da tarde. Coloquei a caixa na mesa da sala. Peguei o celular. Liguei para Emily. Caixa postal. De novo. Caixa postal. Mandei mensagem. Filha, preciso falar com você. É urgente. Sobre Cláudio. 3 minutos depois. Ligação. Emily. Voz alterada. Mãe, o Cláudio acabou de me ligar. Falou que você invadiu a casa, que entrou lá sem permissão. Isso é verdade? Emily, eu preciso te contar. Isso é verdade? Sim. Silêncio. Depois. Mãe, como você pôde? Como você pôde fazer isso? Filha, escuta, eu encontrei... Não, você invadiu minha casa, minha privacidade, você não tinha direito. Emily, por favor, me escuta. Cláudio me disse que você roubou coisas de lá, documentos, fotos. Mãe, você enlouqueceu? Respirei fundo. Filha, Cláudio está te traindo. Silêncio longo, muito longo. Depois, em voz baixa. O quê? Ele está te traindo, com uma mulher chamada Tatiane. Eu vi os dois na sua cama, hoje de manhã, e encontrei uma caixa cheia de provas, fotos, conversas, extratos bancários. Ele está te usando, Emily, financeira e emocionalmente. Você está mentindo. Não estou, e tenho como provar. Você está mentindo porque não aceita que eu sou feliz. Voz dela rasgada, chorando. Emily, Cláudio me avisou que você ia fazer isso. Ele disse que você ia inventar mentiras para destruir nosso casamento. E eu não acreditei. Defendi você. E agora você vem com essa história absurda? Filha, eu vi, com meus próprios olhos, os dois, na sua cama. Chega! Eu não quero mais falar com você. Nunca mais! Emily, espera! Ela desligou. Liguei de volta, bloqueada. Mandei mensagem. Não entregue. Bloqueada no WhatsApp também. Sentei no chão da sala, encostada na parede, abraçada nos joelhos, e chorei. Chorei porque tinha perdido minha filha. Chorei porque ela escolheu acreditar nele. Chorei porque não consegui salvá-la. Mas quando as lágrimas secaram, algo dentro de mim mudou. Não ia desistir. Não podia. Tinha provas. Tinha a verdade. E ia fazer Emily ver, mesmo que ela não quisesse. Mesmo que me odiasse para sempre. Porque amor de mãe é isso. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando dói. Quarta-feira de manhã, 8 horas. Peguei a caixa. Fui até o escritório de advocacia do Dr. Henrique Tavares, um advogado que conhecia da época que Roberto estava vivo. Ele tinha ajudado a gente com o inventário. Homem sério, competente. 68 anos, cabelos grisalhos. Expliquei tudo, mostrei as provas. Ele analisou em silêncio. Fotos, conversas, anotações, extratos. Depois de 20 minutos, ele tirou os óculos. Ana Cláudia, isso aqui é grave, muito grave. Esse homem não só traiu sua filha, como planejou manipulá-la financeiramente. Eu sei, e preciso da sua ajuda. O que você quer fazer? Quero que Emily se divorcie dele. Quero que ela fique com tudo. A casa, os bens, tudo. E quero que ele pague por ter feito isso com ela. Dr. Henrique assentiu. Vou preparar tudo, mas Ana Cláudia, sua filha precisa querer se divorciar. Precisa estar do nosso lado. Ela não está. Ela me bloqueou. Acredita nele. Então precisamos fazer ela ver a verdade. E eu sei como. 2 horas depois, Dr. Henrique tinha preparado um dossiê completo. 40 páginas. Todas as provas organizadas, fotos datadas, conversas transcritas, extratos destacados, anotações fotografadas, tudo numerado, tudo documentado, legalmente sólido. Vou enviar isso para sua filha, por e-mail, no trabalho dela,
com cópia para o RH da empresa onde Cláudio trabalha também. Quero que ele seja demitido. Quero que ela veja que isso é sério. Vai dar certo? Vai. Porque é a verdade. E a verdade sempre vence, Ana Cláudia. Sempre. O e-mail foi enviado às 15h, com o assunto: urgente, evidências de infidelidade e manipulação financeira. Fiquei em casa, esperando, olhando para o celular, nada. 16h, nada. 5, nada. 6. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Mãe. Era a Emily, voz fraca, chorosa, quebrada. Filha, eu vi o e-mail. Eu abri e vi tudo. As fotos, as conversas, tudo. Silêncio. Só a respiração dela. Soluços. Mãe, ele mentiu pra mim esse tempo todo? Sim, minha filha, sim. E você estava certa, sobre tudo. E eu te tratei tão mal. Te bloqueei. Falei coisas horríveis. Mãe, me desculpa tanto. Shh, filha, não precisa. Eu entendo. Não, você não entende. Eu sabia, mãe. Gelei. O quê? Eu sabia que ele estava me traindo. Desde abril, 6 meses atrás. Encontrei mensagens. Confrontei ele. E ele disse que se eu contasse para você, ele ia destruir você. Ia inventar que você bateu nele. Ia processar você. Ia fazer você perder tudo. E eu tive medo, mãe. Tive tanto medo de te perder que preferi engolir a dor. Preferi fingir que estava tudo bem. E deixei ele me afastar de você justamente para ele não te machucar. Meu mundo parou. Minha filha sabia. Estava sofrendo sozinha. Estava sendo ameaçada e se afastou de mim para me proteger. Emily, minha filha, você não precisava carregar isso sozinha. Eu sei, mas ele me convenceu que se eu contasse, você ia se meter e ele ia te destruir. E eu não podia deixar isso acontecer. Você é tudo que eu tenho, mãe. Onde você está agora? No hotel, em São Paulo. Volto amanhã, mas não vou voltar para aquela casa. Nunca mais. Vem para cá. Vem para casa. Para sua casa de verdade. Eu quero, mãe, mas tenho medo dele. Não precisa ter. Doutor Henrique vai cuidar de tudo. Você vai se divorciar. Vai ficar com tudo que é seu e ele vai pagar por tudo. Emily respirou fundo. Está bem, mãe. Eu confio em você. Quinta-feira à noite, 9h. Emily chegou. Não foi para a casa do Jardim das Flores. Veio direto para minha casa. Toquei a campainha. Abri a porta. Ela estava ali. Mala na mão. Olheiras profundas. 20 quilos mais magra que a última vez que tinha visto de perto. Cabelo sem vida, roupa larga, parecia uma sombra da menina que eu conhecia. Nos abraçamos. Forte. Ela desabou. Chorou no meu ombro. Chorou tudo que tinha segurado nos últimos meses. E eu chorei também. De alívio, de dor, de raiva, de amor. Ficamos assim por longos minutos. Quando finalmente se acalmou, entramos. Sentamos no sofá. Ela segurou minha mão. Mãe, ele me ligou 40 vezes hoje. Mandou 200 mensagens, dizendo que vai se matar, que eu sou a culpada, que você envenenou minha cabeça, que ele me ama. Não atende, não responde. Deixa o Dr. Henrique cuidar. Ele foi demitido hoje. O RH recebeu o e-mail, chamou ele, demitiu por justa causa. Ele está desesperado. E deveria estar. Fez coisas graves. Emily olhou para mim, olhos vermelhos. Mãe, eu preciso te contar tudo. Tudo o que aconteceu. Tudo que ele fez comigo. E ela contou. Contou que Cláudio começou a traí-la 6 meses depois do casamento. Com Tatiane, uma vendedora da loja onde ele trabalhava. Contou que ele pegava o dinheiro que ela dava para as contas da casa e usava para sair com a amante. Que gastou 23 mil reais do dinheiro dela em presentes para Tatiane, viagens, jantares. Que ele a convenceu que eu era tóxica, que eu queria controlar a vida dela, que eu tinha ciúmes do casamento. Que ele a proibia de sair sozinha, de ver amigas, de falar comigo. Que checava o celular dela todo dia, que a fazia sentir culpada por trabalhar. Que dizia que ela não era boa o suficiente na cama, que por isso ele precisava de outra. Que quando ela descobriu as mensagens em abril e confrontou, ele disse que ia se matar.
Ia dizer que eu tinha inventado mentiras sobre ele. Ia processar a gente. Ia fazer escândalo. E ela, com medo de me perder, aceitou ficar quieta. Aceitou viver naquele inferno. Cada palavra que Emily dizia era uma facada no meu coração. Minha filha tinha sofrido tanto, sozinha, em silêncio, por minha causa. Não foi por sua causa, mãe. Foi por causa dele. Ele é um monstro. E eu fui idiota de acreditar. Você não foi idiota. Você foi vítima. E agora vai ser livre. Sexta-feira de manhã. Dr. Henrique entrou com pedido de divórcio litigioso. Separação de bens. Emily ficaria com a casa, com todos os móveis, com o carro que estava no nome dela. Cláudio não teria direito a nada porque o casamento tinha regime de separação parcial de bens e ele não contribuiu financeiramente. Também entrou com representação na Ordem dos Advogados, pedindo investigação por apropriação indébita dos R$ 23.000 e com boletim de ocorrência por ameaça, já que Cláudio tinha ameaçado Emily de processar a família dela. Cláudio recebeu a notificação na segunda-feira seguinte. Tentou ligar para Emily. Bloqueado. Tentou ir até minha casa. Chamei a polícia. Medida protetiva concedida. Ele não podia chegar a menos de 200 metros de mim ou de Emily. Tentou mandar a mãe dele, Marta, falar com Emily. Emily recusou. Marta ligou para mim, berrando que eu era uma intrometida, que tinha destruído o casamento do filho dela. Desliguei na cara dela. Tatiane tentou falar também. Mandou mensagem para Emily pelo Instagram. Ele me ama de verdade. Você nunca foi boa o suficiente para ele. Emily bloqueou e chorou, mas depois limpou as lágrimas e disse: Mãe, cansei de chorar por homem que não vale nada. 2 semanas depois, Cláudio apareceu na frente da minha casa, bêbado, gritando: Emily, Emily, sai aqui, volta para mim, eu te amo. Chamei a polícia. Ele foi preso por descumprir medida protetiva. Ficou 3 dias detido. Quando saiu, finalmente entendeu que tinha perdido. O divórcio saiu em março de 2024, 4 meses depois do pedido. Emily ficou com tudo. Cláudio não recebeu 1 centavo. Ainda teve que devolver os R$ 23.000 que tinha gastado. Dinheiro que não tinha. Entrou em dívida. Perdeu o apartamento alugado. Voltou a morar com os pais. Tatiane terminou com ele assim que descobriu que ele estava quebrado. Ele tentou arrumar emprego. Nenhuma loja quis contratar depois da demissão por justa causa. Última vez que soube dele, estava trabalhando como entregador de aplicativo, dirigindo o dia inteiro para pagar as dívidas. E Emily? Emily vendeu a casa do Jardim das Flores. Não queria mais memória daquele lugar. Pegou o dinheiro, R$ 215.000, e comprou um apartamento pequeno, quitado, perto da minha casa. 2 quartos, sala, cozinha, sacada com vista para um parque. Fez terapia 2 vezes por semana. Processou o trauma, a manipulação, o abuso emocional. Voltou a sair com as amigas, voltou a sorrir, voltou a ser ela mesma e voltou para mim. Nossas quartas-feiras voltaram. Jantar, filme, conversa, risada. Mãe e filha de novo. Hoje, 1 ano e meio depois daquele dia que entrei na casa e descobri a verdade, Emily está bem. Mais do que bem. Está feliz. Livre. Forte. Foi promovida no trabalho, gerente de eventos, salário de R$ 9.000. Viaja pelo Brasil inteiro, conhece gente nova. Vive a vida que sempre mereceu. E eu? Estou em paz, porque salvei minha filha, porque lutei quando ela não conseguia lutar sozinha, porque não desisti, mesmo quando parecia impossível. Semana passada, Emily chegou aqui em casa com uma notícia. Mãe, conheci alguém. Meu coração apertou. Conheceu? Conheceu. Um homem. Chama Felipe, engenheiro civil, 35 anos, educado, gentil. Ele me respeita, mãe, me trata bem. Não tenta me controlar. Não me afasta de você. Pelo contrário, pediu para te conhecer. Quer saber da mulher que criou a mulher que ele está conhecendo. Sorri. Lágrimas nos olhos. Quando vou conhecer ele? Domingo. Almoço. Aqui. Se você topar fazer aquela lasanha. Topo. Claro que topo. E no domingo conheci Felipe. Homem sério. Olhar sincero.
que olhava para Emily como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, que me chamou de Dona Ana Cláudia com respeito, que ajudou a tirar a mesa depois do almoço, que segurou a mão de Emily na frente de mim sem esconder, que quando saiu, me abraçou e disse: "Obrigado por ter criado uma mulher tão incrível e obrigado por tê-la protegido quando ela mais precisava." Quando eles foram embora, sentei no sofá, olhei para a foto de Roberto na estante e sussurrei: "Consegui, amor. Nossa filha está bem. Finalmente está bem." E naquele momento, senti que tudo tinha valido a pena. Cada lágrima, cada noite em claro, cada momento de medo. Porque no final, o amor de mãe venceu, a verdade venceu, e minha filha estava livre. Então, se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, se está vendo alguém que você ama sendo manipulado, isolado, controlado, eu quero que você saiba de uma coisa: não desista. Não importa o quanto doa. Não importa o quanto pareça impossível. Continue lutando. Continue buscando a verdade. Porque verdade não se esconde para sempre. E amor verdadeiro, amor de mãe, amor de família de verdade, sempre encontra um jeito de vencer. Minha filha me perdeu por quase 2 anos. Mas eu nunca desisti dela. E quando ela mais precisou, eu estava lá. E você também pode estar, para quem você ama. Basta ter coragem. Coragem de entrar pela porta quando ninguém espera. Coragem de olhar a verdade nos olhos, mesmo quando ela é dolorosa. Coragem de lutar mesmo quando todos dizem que você está errada. Porque no final, o que importa não é o que as pessoas dizem, é o que você sabe no seu coração que é certo. E eu sabia que minha filha precisava de mim. E fiz o que precisava ser feito. Deixa aqui nos comentários de qual cidade ou estado você está assistindo. E se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente conta histórias de superação. Histórias de mulheres que não se curvam, que não desistem, que lutam até o fim por quem amam. E você, que está me ouvindo agora, você também é forte assim. Você também pode vencer. Basta acreditar. Meu nome é Ana Cláudia. Tenho 63 anos. E essa é minha história de como salvei minha filha das garras de um homem que quase destruiu ela. Mas não conseguiu. Porque mãe não desiste nunca. Nunca.